Olha só, então breaking news aqui, a gente interrompendo a nossa programação para trazer agora ao vivo para vocês a coletiva do ex-governador de São Paulo, João Dória, que anuncia neste momento a retirada da sua pré-candidatura à presidência da República. Vamos lá, rebolo, o que é que tá vendo? Então, essa situação aí é o fato novo disso e as suas consequências, porque João Dória, apesar de não ter decolado, mas representa um partido com muita força no Brasil, que é o PSDB, né? E aí, para onde vai João Dória? Para onde vai o PSDB? O PSDB estava conversando enquanto legenda com o MDB e com a União Brasil para ver se conseguiria lançar um candidato à parte. Vamos lá, tá o vídeo aí, vamos lá agora, dá para ouvir aí, Moniquinha? Ainda estamos sem áudio. João Dória, neste momento, para quem está acompanhando o nosso programa pelo canal do YouTube e pela TV, tá vendo aí o ex-governador de São Paulo sendo aplaudido. Parece que ele tá chorando, ele que coloca as mãos ali, né, à frente do peito, né, e faz alguma referência ali a todos que estão acompanhando neste momento. Parece que está muito emocionado o ex-governador de São Paulo, chora agora ao anunciar a retirada da sua pré-candidatura à presidência da República. João Dória é muito teatral, né? Passa uma falsidade muito grande, mas de qualquer forma ele tem uma carreira, ele tem um projeto, ele tem uma carreira política, projeto político, né? Que lógico. Ele apostou errado, né? Porque a carreira política dele foi meteórica. Ele foi prefeito de São Paulo quando ninguém imaginava, depois pula para governador quando ele tinha dito que não seria outro candidato a outro cargo, ia concluir o mandato, pulou para governador, ganhou a eleição num formato diferenciado de fazer política, ele que não tinha os vícios da política, que era um político considerado novo e atuou bem em relação à prefeitura de São Paulo, tanto é que o eleitor de São Paulo deu de presente o governo do estado, é o país chamado São Paulo que ele estava sendo governado, é o país é o estado mais rico do Brasil. Uma situação em que o próprio estado de São Paulo, por ser o mais rico, mais importante, mais influente e também ter essa visibilidade, o governador do estado de São Paulo estando bem, naturalmente, que é uma situação para ser catapultado para uma candidatura presidencial. Ele até que tentou formalizar isso e tentou aglutinar apoios. A forma como ele fez é que passou uma ideia de que ele não representava aquilo que o partido gostaria que representasse. E aí vieram dois candidatos, um novo e um velho. O velho, no sentido de já ter uma trajetória política, era Arthur Vigílio, que foi senador, líder do PSDB contra os governos do PT, né? Do Amazonas, lá foi prefeito de Manaus, governador, e depois vem também Eduardo Leite. Esse sim era um candidato que fez frente a João Dória e também era um candidato para chamar a atenção e criar a viabilidade para a chamada terceira via. Agora Túlio, sim. Vamos chamar agora o momento em que o ex-governador de São Paulo, João Dória, faz o anúncio da retirada da sua pré-candidatura. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Tá aí, João Dória anunciando a retirada da sua pré-candidatura, ainda dizendo que não é um consenso, né? Que de fato, a ala dorista, digamos assim, defendia com unhas e dentes a permanência do nome de João Dória como pré-candidato do PSDB,
chegou inclusive a ameaçar essa ala dorista, ameaçar aí a justiça para que o partido respeitasse o resultado das prévias internas. Mas a gente viu aí completamente sem clima, até porque João Dória não tinha consenso dentro do próprio PSDB. Não precisava de justiça, não precisa de nada. Quando você é um candidato aclamado pelo seu próprio partido, você vai adiante. Se lá na frente vai crescer ou não, se é viável do ponto de vista eleitoral, é outra coisa. Mas inicialmente, pelo menos, você precisa ter o aval. E quando você fala em buscar a justiça, fazer valer as prévias, ora, fazer valer por quê? Porque as pessoas não queriam votar nele, ele comprou as prévias. João Dória usou a estrutura partidária, uma mega estrutura para comprar a candidatura dele pelo PSDB. Foi exatamente isso que aconteceu. Como foi uma candidatura comprada, ela não tinha nenhum tipo de apelo para que os tucanos pudessem abraçar essa candidatura. E aí, o derrotado foi vitorioso, que foi o menino lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, se tornou vitorioso mesmo na derrota, porque as pessoas viam que a viabilidade político-eleitoral de Leite era muito maior do que a de Dória. Então ficou essa situação. E aí quem não queria votar em Dória não fez nenhum movimento contrário, explícito de rejeição à sua candidatura. Só não fez nada. Cruzou os braços. O partido deixou ele pendurado no pincel. Mas não foi o partido enquanto legenda. Foi o partido enquanto pessoas que estavam, lideranças que poderiam realmente viabilizar. Então João Dória errou feio nisso aí, não se viabilizou eleitoralmente, porque se você tem a viabilidade eleitoral no maior colégio do país, naturalmente que você vai para um nível de competitividade alto, né? Vamos dizer que ele, como governador de São Paulo, tivesse no estado de São Paulo aí uns 30% de aceitação, e os outros, Bolsonaro e Lula, tivessem bem mais abaixo. O que é que ia acontecer quando você fizer essa pesquisa nacional? Esse percentual de São Paulo iria pesar, porque é o maior colégio do país. E aí ele, mesmo em casa, no seu próprio colégio eleitoral, ele não conseguiu passar para o eleitor paulista e paulistano passar seriedade na sua candidatura e terminou naufragando. Infelizmente, essa posição do Dória, inclusive essa coletiva que ele convocou hoje, né, para anunciar a retirada da pré-candidatura, mostra o quanto o projeto de João Dória era um projeto individualista e não partidário, né? Porque até para anunciar, ele que bateu o pé, né, dizendo que seria candidato de todo jeito, não abria mão dessa pré-candidatura em favor de Eduardo Leite, que era um nome muito mais bem avaliado, digamos, do ponto de vista eleitoral no país. Ele disse que não, que as prévias, ele tinha vencido as prévias, então o nome seria o dele, não abria mão para o correligionário. E enquanto o PSDB estava conversando com o MDB e o Cidadania para tentar viabilizar ali um nome de consenso dos três partidos para ser o nome da terceira via, justamente para ser uma alternativa a essa polarização entre Bolsonaro e Lula, vem João Dória e não espera ali a reunião que seria dos três partidos, uma reunião que inclusive está prevista para ocorrer hoje, viu, Túlio Lemos? E ele antecipa essa reunião e anuncia ali por conta própria a retirada da sua pré-candidatura. O próprio PSDB vinha conversando com o MDB da possibilidade, inclusive, de Simone Tebet ser o nome, cabeça de chave, e o PSDB indicar o nome para vice-presidente da República, justamente porque Simone Tebet teria muito menos rejeição que o pré-candidato do PSDB, mas ele não espera ali as decisões partidárias, ele se antecipa, né? E mostra mais uma vez que realmente era um projeto individualista. Totalmente, e aí você não sabe para onde vai hoje o PSDB, que é um partido rachado nacionalmente. Ficou extremamente fragilizado. As principais lideranças não sabem, uma parte pode até ficar com Bolsonaro, outra parte fica com Lula. Por exemplo, o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi inclusive de oposição aos governos do PT, já anunciou que entre Bolsonaro e Lula, ele fica com Lula já no primeiro turno e é senador pelo estado de São Paulo. Ou seja, o PSDB está totalmente
fracionado, houve uma fratura na sua espinha dorsal, que perdeu a identidade. Hoje você não sabe se o PSDB é centro, se é direita, se é esquerda, para onde vai, se fica com Lula. Já foi um dos maiores partidos do país. Foi, ele foi o maior partido do país, pois né? A gente teve aí grandes candidaturas como de José Serra, do próprio Geraldo Alckmin. E teve 8 anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso, né? Pois é, Fernando Henrique Cardoso. E no que se transformou o PSDB? Justamente. Ele continua sendo um partido forte, com capilaridade em todo o país, mas sem nenhuma identidade partidária. Basta se ver, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Norte, o presidente do PSDB daqui, Ezequiel, fez todo um trabalho para as prévias de João Dória, levou toda uma corriola para as prévias lá em São Paulo, inclusive foi considerado aí proporcionalmente a maior comitiva do país, proporcionalmente. Mas depois, quando você perguntava se Ezequiel ia votar em João Dória para presidente, ele não respondia, ele não sinalizava nada disso, ele votou nas prévias, mas a tendência de Ezequiel naquele momento e hoje era ficar com Bolsonaro vinculado a Rogério Marinho. Então, ninguém sabe, é assim no Brasil inteiro a posição do PSDB, não há unidade, não há uma identidade partidária, nem ideológica e nem muito menos política. Esse é um problema dos partidos aqui no Brasil. Aguardar agora para ver a posição oficial do próprio PSDB em relação, depois desse anúncio da retirada da pré-candidatura de Dória, para onde deve ir o partido, se ainda pretende lançar o nome de Eduardo Leite como pré-candidato, ou se vai apoiar aí uma aliança, uma terceira via com o MDB e Cidadania, enfim, aguardar a repercussão desse ato do João Dória. Agora. Repercussão em relação a essas consequências partidárias e também saber para onde vai João Dória, ele próprio, qual é o papel dele nessa eleição, ou não vai exercê-lo, né? Porque você vê inclusive a questão de como um governador de um estado importante, bilionário como é São Paulo, com todo um aparato de assessoramento, como um camarada comete um erro primário de uma eleição de interior. É impressionante isso. Por quê? Porque, inclusive, ele teve a possibilidade de tomar essa mesma decisão no dia 1º de abril, ou dia 30 de março. Ele chegou a ameaçar. 31 de março. Por quê? Porque aí ele tomaria a decisão e ficaria governador. Continuaria governador para exercer o mandato, ou para ser candidato à reeleição, ou para concluir mandato. Ou seja, ele agora está aí boiando sem a gente saber. Ele vai ser candidato a governador? Não, porque ele já anunciou apoio ao seu vice. Ele vai ser candidato a senador? A chapa lá já está fechada. Ele vai ser candidato a federal? Ninguém sabe. Ou seja, para onde vai João Dória e para onde vai o PSDB são as expectativas da classe política brasileira a partir deste pronunciamento do ex-governador de São Paulo.